Ele tem 43 anos, casado, 2 filhos e está em psicoterapia há 1 ano por ansiedade e dificuldade nas relações. Tem pensamentos de inutilidade, dificuldade em estabelecer limites, tem dificuldade de expressar necessidades. Você o acompanha e hoje na sessão ele entra com uma sacola. Tira de dentro da sacola um vaso de cerâmica com uma plantinha. Coloca na sua mesa e diz: doutora, isso é para a senhora, eu que fiz. A psiquiatra do caso 6 do livro do Ekmek aceitou. Um paciente do sexo masculino, 43 anos, casado e 2 filhos, quadro de ansiedade e dificuldade em relações interpessoais, em psicoterapia semanal há 1 ano, com tratamento medicamentoso associado. E os autores destacam 3 traços clínicos que importam: pensamentos de inutilidade, dificuldade em estabelecer limites e dificuldade em expressar necessidades. O paciente está satisfeito com o tratamento, dá um feedback positivo e no atendimento conta que arranjar vasos de flores virou atividade terapêutica para ele. Numa sessão posterior, ele leva um dos vasos e pede para entregar para a psiquiatra. Vamos lá. Primeiro tem o vínculo terapêutico estabelecido, 1 ano de processo. Segundo, um paciente com um perfil clínico específico que importa para interpretar o gesto. Ele tem dificuldade em expressar as necessidades e estabelecer limites. Terceiro, o presente é simbólico, feito pelo próprio paciente, no contexto de uma atividade terapêutica que ele realiza, que ele considera uma atividade terapêutica. E a psiquiatra aceitou. Os autores narram que ela recebeu o gesto como um elemento eficaz na jornada de saúde mental do paciente, e aí começa a pergunta. A velha pergunta: pode-se aceitar presente dos pacientes? E a resposta em todos os lugares é sempre depende. Depende do valor, do momento, do contexto, da cultura, do tipo de relação. E essa é a parte fácil. E a parte que escorrega e a pergunta verdadeira é: presente em terapia não é objeto, é um ato comunicativo, é a forma pela qual o paciente diz alguma coisa que talvez ele não saiba dizer em palavras. E a resposta do clínico aceitar, recusar, problematizar é ela mesma uma intervenção. Qualquer psiquiatra ou terapeuta atento percebe que pacientes que trazem presentes estão dizendo algo. Sou grato, tô ansioso, com medo de te perder, quero que você se lembre de mim. Não consigo ainda dizer isso em palavras. Cada presente fala uma coisa diferente. E a pergunta certa antes de aceitar ou recusar é: o que esse presente está dizendo? E os fios de intenção nesse caso 6 são alguns que eu vou falar agora. Primeiro a gente tem o frame terapêutico, componentes estruturais aí de tempo, lugar, dinheiro e componentes de conteúdo. O que entra e sai do atendimento são parte da arquitetura daquele tratamento. O presente atravessa essa arquitetura. Existe um outro ponto do dual relationship, esse termo que eles colocam. Aceitar presentes pode escorregar para uma relação dual, onde o psiquiatra ocupa ao mesmo tempo ou em sequência 2 papéis incompatíveis: profissional e amigo, profissional e devedor, profissional e parceiro de troca. E a literatura firme, dual relationships, ferem o tratamento porque introduzem expectativas que não são clínicas. Existe um termo da psicanálise, transferência, que se refere ao deslocamento sobre o terapeuta de afetos e padrões relacionais que o paciente aprendeu antes, geralmente com figuras de cuidado na infância. Essa terapeuta é como a minha mãe, que nunca me elogiou, ela é o pai que eu sempre quis ter. Pacientes que elogiam muito o psiquiatra, como aponta o livro, podem estar expressando essa transferência, que é o termo, idealizada, não necessariamente uma percepção realista do tratamento. Além de tudo, a gente tem um conteúdo simbólico, o que de fato foi dado. Um vaso feito à mão, para um paciente que faz vasos como atividade terapêutica. É diferente de uma joia comprada por um paciente que tem condições de comprar uma joia. E também existem questões culturais. Mediterrânea, latino-americana, asiática, de repente recusar um presente pode ser uma ofensa, pode romper o vínculo terapêutico e ser mais problemático do que aceitar. Aqui no Brasil, recusar um doce que o paciente trouxe é quase uma brutalidade. E a gente precisa adaptar um pouco isso, porque a nossa cultura é assim, pelo menos no meu entendimento. Não significa que todo presente precisa ser aceito, tudo precisa ser avaliado individualmente, e contexto, e momento, e a relação, e tudo mais. Aceitar esse presente não autoriza aceitar todos os próximos presentes desse mesmo paciente. Porque o gesto, que é terapêutico, hoje pode virar repetição, pode virar dependência, pode virar conflito de interesse. A psiquiatra precisa observar o padrão. Aceitar uma vez, ensina sobre o limite recebido; aceitar 3 vezes seguida, ensina outra coisa. Talvez ensine que o limite no fim sempre cede.
Eu queria trazer agora 2 conceitos técnicos da literatura que o livro cita. Um dos conceitos é o boundary violation, violação de fronteira, fronteira terapêutica no caso. Aqui seria uma situação em que não haveria benefício para o paciente e haveria um risco maior de dano do que de benefício no caso. E o psiquiatra sai do papel de clínico. A vantagem é do psiquiatra e não do paciente. Então, receber um presente muito caro, um presente envaidecedor, um empréstimo, sei lá, essa violação é indefensável, enfim. Boundary violation não existe, não faz o menor sentido, tá? Dentro do contexto terapêutico. Boundary crossing seria daí um atravessamento de fronteira um pouquinho mais sutil, pode partir do paciente ou do próprio terapeuta, não tem um dano necessário, pode até ter um benefício terapêutico, mas ali é sempre, me lembra compliance, né? Tipo, será? Né? Será que faz sentido? Vamos pensar 2 vezes. Por exemplo, aceitar uma comida feita à mão, dar uma carona numa situação de conveniência ali extrema ou de uma emergência de repente, atender um vizinho de família numa situação de crise pontual como um favor para a família. Esse atravessamento ele exige avaliação caso a caso, pode ser bom, pode ser ruim, dependendo do contexto. E claro, como tudo, alguém já pensou nisso antes, já estudou isso antes, já propôs um modelo sobre isso. E nesse caso existe um modelo de 6 variáveis para a gente avaliar esse dilema de fronteira. Vamos pensar em 6 perguntas. Qual é o dano potencial para o paciente, se eu aceitar esse... aqui eu estou chamando de presente sempre, pelo exemplo do caso, mas não precisa ser um presente, né? É um avanço ou atravessamento de fronteira aí. Qual é o dano potencial para o paciente, se eu aceitar isso? Qual é o benefício potencial para o paciente? Dano, benefício, estamos até aí, né? Colocando na balança. Há elementos coercivos ou exploratórios na situação? Qual a motivação e intenção do profissional em aceitar? A situação se alinha com os ideais desse profissional, no tratamento, ideais profissionais no tratamento, no cuidado. E qual é o contexto desse atravessamento? Vamos entender que nesse caso o dano era baixo, de aceitar o vaso, o benefício era alto, o paciente expressa a necessidade, cria, testa esse limite, não tinha nenhum tipo de coerção envolvida, a motivação do profissional estava alinhada em aceitar, estava alinhada com o cuidado clínico, né? E alinhada com esse ideal. E o contexto é o vínculo de 1 ano, um processo terapêutico ativo. Então, para esse caso, a gente tem o veredito de um atravessamento, não de uma violação, e de um atravessamento em que foi possível fazer o aceite com cuidado, ou seja, aquilo que eu já falei, só porque aceitou uma vez não vai aceitar todas as vezes e cada caso vai ter que ser avaliado individualmente. Seguindo, a gente tem que avaliar o presente em 3 dimensões, né? Material, simbólica, relacional, quanto que custa, é proporcional aos meios do paciente, simbólico, né? O que esse objeto pode representar para o paciente nesse momento, e relacional, o que esse gesto faz com essa relação terapêutica. Outra coisa que precisa ser considerada é a temporalidade. O presente durante o tratamento é diferente de presente no fim do tratamento, que é diferente de presente após o término do tratamento. Cada momento tem uma interpretação possível. E o presente durante convida para trabalhar o significado desse presente. No fim pode ser uma despedida, um ritual de fechamento, e após o término, uma zona cinzenta, né? Assim, talvez não querer finalizar aquela relação. Se você aceitar ou não aceitar, talvez faça bastante sentido registrar isso em prontuário como um comportamento do paciente que faz parte da avaliação do quadro dele e da relação entre vocês. E talvez, assim, usar a aceitação ou a recusa como parte da intervenção terapêutica. O livro também fala um pouquinho do common sense, que é o senso comum, ou talvez o bom senso. No final é o que prevalece. E muitas vezes quando a gente tem aula sobre questões que envolvem nuances éticas, muito da discussão cai nisso. No final o senso comum prevalece. Mas o senso comum, ele é comum? Ele é realmente um senso comum no sentido de compartilhado entre a maioria das pessoas? Eu não sei. Acho que senso comum é um termo
É um termo que talvez ainda vá mudar em algum momento. E esse foi o nosso caso 6. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, salva, comenta, ativa o sininho para receber os casos novos, que ainda tem bastante casos pela frente. Até a próxima!